Então, pessoal, falando mais uma vez aqui da profissão bombeiro civil e os problemas que nós enfrentamos aqui no Rio de Janeiro, por exemplo, e creio que seja um problema em outros lugares também, não só no Rio de Janeiro, que é o desvio de função, né? É um assunto muito grave, né? Eu vou dizer por que é um assunto muito grave a questão do desvio de função. Você chega em prédios ali próximos à LERJ. Eu vejo os bombeiros civis nas portarias, tá? Sendo que o bombeiro civil ele tem muitas preocupações para resolver. Uma das preocupações, observem a era em que nós estamos vivendo. Observem os carros elétricos, as baterias de íon, né, de íon lítio, né? Observe as dificuldades que se tem para apagar um incêndio, né, de um veículo elétrico. Agora você imagina um incêndio dentro de uma garagem, onde tem instalações de gás. Não tem, muitas vezes, roupa de aproximação, não tem aquela manta que você faz a cobertura do veículo para fazer o abafamento, não se tem extintores que sejam eficazes nesse quesito. Você não tem extintores eficazes. Os extintores que tem não são para incêndio, são para princípio de incêndio. No máximo você vai conseguir apagar uma bateria de uma bicicleta, ou você tem aí autorizado a rede de celular que recolhem essas baterias de íons lítio, né? E não armazenam direito. Eu já falei que um dia isso vai ser causa de acidente, né, de incêndio. O número de carregadores piratas que nós temos, né, de celular, que tem causado muitos incidentes. Inclusive achei interessante um vídeo em que uma criança, né, que deve ter feito aí um cursinho de bombeiro mirim, um cursinho que trouxe uma informação para uma criança. Isso deveria ser passado nas escolas. E essa criança pegou um extintor portátil, que a gente também não tem aqui no Rio. É difícil de ter, né? Deveria ser, na questão da cultura prevencionista, esses extintores deveriam ser uma coisa corriqueira no lar da gente. E esse jovem foi lá, essa criancinha foi lá e apagou um incêndio, porque o pai e a mãe estavam no telefone distraídos, e a criança foi a única que viu lá o incêndio ocorrendo, o princípio de incêndio ocorrendo exatamente num carregador de celular, né? Aí nós temos pessoas que só vêm para a categoria para criticar. Nós temos pessoas que não movem nada na categoria, né? No passado tivemos ONGs, tivemos associações, tivemos um monte de pessoas que ousaram dar um passo à frente, ousaram se reunir em prol de um trabalho, né? A gente sabe a dificuldade que é para se ter uma associação, se ter um CNPJ, se ter um alvará, se ter um contador, né? A gente que faz parte da associação, a gente sabe quais as dificuldades que a gente tem, e você não tem recursos para conseguir ir à frente, esses recursos são próprios, né? Então, nós temos todas essas dificuldades, mas por que chega nesse ponto do desvio de função? Porque a categoria é desrespeitada todos os dias. E se a gente não se levantar e buscar o respeito por essa categoria, as coisas vão desandar. Qualquer dia vão ser substituídos, né? Então, no momento em que podemos caminhar, fazer alguma coisa, a gente vai ver pessoas que não querem caminhar, pessoas que estão satisfeitas da forma que está. Vamos ver pessoas que fazem vídeos lá, falam até sobre isso, mas não se propõem a fazer nada, não se reúne com ninguém, sabe? A gente tem a cultura prevencionista para poder divulgar, para poder salvar vidas, né? Porque é isso que o Bombeiro Civil faz. Ele instiga a sociedade a entender os riscos que os cercam, né? Você tem uma quantidade de bombeiros civis para cada, acho que é 10 mil metros quadrados, para cada quantidade de habitantes, de população flutuante. Isso não é respeitado. Você vê bombeiro, você vê eventos com 10 mil pessoas, 6 bombeiros, 5 bombeiros, tá, sabe?
Então, tipo assim, serviços que ninguém quer fazer, porque o bombeiro militar não tem efetivo, né? Aquele serviço ali não pode ser feito por qualquer pessoa, certo? Então vamos ser bem claros que as pessoas que estariam ali poderiam ser bombeiros voluntários, né? Não sei, mas ali está um profissional que fez um curso, que não só fez um curso, mas estruturou o seu conhecimento, que o bombeiro civil estuda todos os dias. Vocês me veem todo dia fazendo live. Eu não me importo se vai ter muitas visibilidades, né? Eu acho que cada um tem que fazer a sua parte sem se importar com isso, porque se você se importar muito com isso, você não vai fazer nada, né? Não preciso dessas visibilidades, né? Porque aqui você está trazendo informações boas, informações até básicas para quem está iniciando. Quem está iniciando, muitas vezes instiga um cara a fazer uma carteirinha que não tem valor. Ou seja, o bombeiro civil não tem uma documentação que lhe dê um amparo, cara, que ele tenha orgulho de botar a mão na carteira e puxar a sua documentação. Eu sou profissional e ele merece ter isso daí. O bombeiro civil merece ter isso. Mas vamos lutar por isso, vamos lutar junto por essa situação. E quando a gente quer lutar, não adianta você ficar dizendo que você tem que fazer, você mesmo tem que ir lá se prontificar a fazer, né? Porque depois que estiver lá na frente, muita gente vai vir, muita gente vai querer vir e outros vão continuar estagnados, né? Então, todo ano eu critiquei lá, fui lá no Instagram lá do sindicato, não culpei o sindicato, porque eu não sei de quem é a culpa, né? Mas essa miséria de R$ 2 de aumento de alimentação, isso eu coloquei lá, poderia ter ficado para vocês, para o patronal, poderia ficar para o patronal. A gente não está passando fome, né? R$ 2 de aumento, isso daí foi um esculacho, né? E aí por que é um esculacho? Por que é um esculacho? Porque a categoria precisa se levantar, cara. Mas a gente já está cansado de falar isso, a ponto de que não vou mais falar. Não vou mais dizer que precisa ser feito. Todo mundo sabe o que precisa ser feito e a gente tem que só ir e fazer a nossa parte, né? E deixar quem não quer fazer que fique estagnado. Mas no final todo mundo vai adquirir a conquista, né? Porque uns lutam, outros se acomodam e no final todo mundo ganha. Então eu vou fazer por mim, pelos guerreiros que andam comigo e pelos jovens bombeiros civis, para aqueles que realmente ainda estão começando e nem tiveram a primeira oportunidade no mercado de trabalho, né? Então, o que precisa ser feito aqui no Rio de Janeiro? Precisa se ter capacitações, né? Precisa se conseguir capacitações para essa bombeirada toda que está chegando, porque não vai parar de ter formação. Você tem cursos aí que se unem com outro curso e cada um puxa 1.000 daqui, outro puxa 1.000 daqui, faz aquele curso caríssimo. Os caras têm o poder do marketing, vende aquilo caríssimo. O bombeiro civil paga o dobro do curso e não consegue emprego aqui fora. Entende? As empresas que formam bombeiros civis têm que se virar nos 30 para poder sobreviver. E é dessa forma que sobrevivem. Muitas delas. Que pelo menos dê um suporte suficiente para que o cara saia com uma formação para depois não vir envergonhar a cara do curso lá, né, que ele fez. Então, existe essa dificuldade de ter não só as 80 horas de formação, e que essa formação deveria ser mais horas, né? Mas a gente tem 80 horas aqui, mas as pessoas fazem MRs, as pessoas fazem outros cursos. Umas são técnicas de enfermagem, outras são técnicas de segurança do trabalho. As pessoas elas têm certas formações que são conectadas à cultura prevencionista. Então não se trata só de 80 horas aqui. Mas quando fala de formação, o bombeiro civil tem formação só de 80 horas. Ao ver fora, comparado com outros estados, a gente vê que é pouco, né? Mas só que eles se esquecem que
não é só a formação que o bombeiro civil faz. Se ele for enfrentar o mercado de trabalho só com essa formação, raramente ele vai conseguir uma oportunidade, né? Eu sempre falo que bombeiro civil consegue essa oportunidade por vários aspectos, né? O primeiro aspecto é a quantidade de cursos que o cara faz, de conhecimento que o cara tem. Não adianta ter o curso só no papel e na prática não saber nada, gaguejar, não saber classe de incêndio, coisas básicas, primeiros socorros, coisas básicas da profissão. Até porque tu vai chegar num lugar, dependendo do lugar que você vai trabalhar, nível 1, 2 e 3, cada lugar tem especialidades, né, para aquele serviço. E às vezes se exigem muitas coisas para um serviço básico, para um lugar básico. Uma coisa que se exige muito, quando na verdade qualquer bombeiro civil que tenha a sua formação de 80 horas conseguiria dar conta daquilo ali. Porque na verdade, muitas das oportunidades de emprego que a gente vê, você nem trabalha de bombeiro civil, você é mais porteiro e manutenção do que bombeiro civil. Porque te chamam para tudo. Se tiver que matar uma barata, é o bombeiro que vai. Se tiver um barulho não sei aonde, o bombeiro civil que tem que ir, né? Muitas vezes a segurança está presa nos seus postos, né? E não tem como agir. Aí o bombeiro civil se torna faz tudo. O bombeiro civil se torna o porteiro, o fiscal da escada rolante, sabe? Porque uma coisa é você ser um intermitente que está ali cuidando de uma escada rolante de um shopping, porque o shopping está muito cheio, a empresa tem que contratar mais. Outra coisa é você ser o cara que está ali na empresa trabalhando, ser o cara que já integra o corpo da empresa, é o profissional orgânico, né, que a gente fala. O orgânico, ele tem que dar conta de tudo, e ele é cobrado muitas vezes por coisas que nem dava tempo dele fazer, né? Então o bombeiro civil, ele não é um brigadista. O brigadista é o cara que já trabalha numa empresa, né? Por exemplo, o cara que trabalha no posto de gasolina ali, aí ele faz um curso de brigadista. Um curso que vai capacitar ele naquele momento que ele está ali no trabalho dele, fazendo o abastecimento do veículo, que é outra coisa também que eu acho um absurdo. Não tem proteção para aqueles que trabalham com GNV, né? Os caras simplesmente estão com a vida em risco ali. Você não sabe se o cilindro do carro passou por verificações, se está realmente dentro das regulamentações, né? E ali a vida do profissional está em risco, e a gente vê aí carros que explodem. E ali você tem um profissional que vai atuar primariamente dentro de onde ele está. Só que ele é um funcionário preso, ele é um funcionário que está parado ali no posto dele, cumprindo as suas funções. O bombeiro civil não. O bombeiro civil é o caçador, caçador de problemas. Ele vasculha tudo. Isso quando é um bombeiro civil bom, né? Temos muitos desleixados aí que vivem da sorte e da misericórdia de Deus. Essa é a realidade. Uma frase que eu nunca esqueço: o preço do cuidado é a eterna vigilância. O preço do cuidado é a eterna vigilância. Se você faz rondas preventivas, se você é um cara cuidadoso, quando der um problema, você sabe exatamente aonde não tem o problema, porque você já foi lá ver, entende? Então você já sabe mais ou menos que o lugar que você já fez a verificação. Só que você faz a verificação aqui 1 hora, 2 horas você faz outra, porque não tem efetivo para estar rodando. Em prazo de poucos segundos, poucos minutos, todo um cenário muda, né? É um carregador que estoura, é um transformador que já estava aquecendo, é um consultório de dentista, como eu já vi, né? Com um monte de materiais inflamáveis em cima e plásticos e papéis em cima de compressores. Compressores que aquecem, o aquecimento vai gerar o quê? Atingir o seu ponto de ignição de um material, fogo, em um local com vários éter, várias substâncias químicas. A bombeiro civil não tem uma roupa de aproximação. O que ele vai fazer? Evacuar o lugar né? Evadir-se do lugar junto com as pessoas, conduzir as pessoas para um lugar seguro, e o corpo de bombeiro, filho. E depois ainda vai ser cobrado porque não foi lá combater, sem que as pessoas entendam como é que faz um combate, né? Roupa de aproximação, uma dupla pelo menos, linha de mangueira,
esguicho regulável, que muitas vezes só tem o cônico, o jato, o jato compacto, né? Então, maneira de se aproximar, abertura de porta, eles não têm noção nenhuma, são leigos, não sabem de nada. Uma pessoa cai no chão, bate com a cabeça, o gestor quer que você arraste a pessoa, bote a pessoa de pé e tire a pessoa, porque ela está atrapalhando a vista do shopping, da entrada do comércio. É assim que funciona. Eles não entendem a nossa profissão, não compreendem. E a gente não tem chance, às vezes, de mostrar que somos profissionais. É uma linha muito tênue, muito tênue. É uma discussão muito estranha, porque de um lado você tem um profissional que foi preparado para saber o que fazer, e de outro lado você tem a chefia que ela não está nem aí para o seu profissionalismo. Porque se ela tivesse, aí ela te deixava em paz fazendo as suas obrigações. Essa é a realidade. Aí você chega em prédios ali perto da UERJ, centro da cidade, e você vê bombeiro civil e porteiro. E quando você vai conversar com as pessoas, converse aí com os políticos que estão ali, com as pessoas daqueles prédios ali, que são prédios importantes. Quem são aqueles caras que estão lá? Porque usam camisa vermelha? Ah, são bombeiros militares. Essa é a mentalidade dos caras. Isso eu sei porque já participei de reuniões que foi questionado isso. Não entende quem é o cara que está ali. O cara não sabe que o trabalhador ali é um bombeiro civil. O cara não sabe que lá no aeródromo quem tá é um bombeiro civil de aeródromo, sabe? Então a gente é guerreiro do anonimato, heróis do anonimato. Não que a gente precisa ficar buscando algum ato de heroísmo, mas a nossa profissão, eu sempre falo, o bombeiro civil, ele que vai dar o suporte básico de vida, ele que tem a capacidade de, em todas as circunstâncias, mover tudo ao seu redor para poder salvar a sua vida. Ele que vai ter a responsabilidade de direcionar alguém para chamar o SAMU ou o Corpo de Bombeiro. Inclusive o nome Corpo de Bombeiro é corpo. Eles não deixam ninguém para trás. É um corpo. Então tu vê que os caras fazem o combate tudo direitinho e um se preocupa com a vida do outro, porque eles são um corpo, né? Um só corpo. Então eles precisam de estar preparado para um ajudar o outro numa situação de perigo. Colocar sempre a vida deles em primeiro plano, né? A vida pessoal, a vida dos seus colegas e depois a vida da vítima. É assim que funciona. Então, nós temos grupos que discutem sobre a categoria, nós temos muita gente de boa vontade, tem gente que fica surtando por conta dessa dificuldade que a gente tem, né? E aí, quando vai se fazer um encontro dos bombeiros civis, aí no dia 12 de janeiro, dia do bombeiro civil, se eu não me engano é 12 de janeiro, não tem uma passeata, não tem a galera se encontrando, se conhecendo. Pelo contrário, tem gente que só está em grupo para falar mal do outro, né? Essas pessoas eu já bani da minha vida. Eu, tipo assim, eu nem quero conhecê-las, não quero apertar a mão delas, não quero fazer parte de nada que elas fizerem, porque são pessoas que só atrasam a vida do bombeiro civil. Muita gente quer só aparecer, tá? Eu não vou citar nomes porque eu sei que as pessoas têm a capacidade de mudar. O que eu falo aqui não é para crítica destrutiva, não. É que as pessoas precisam se tornar homens. E às vezes a gente lidar com muita molecagem. Sujeito homem não pode apertar a mão do outro e depois ficar falando mal pelas costas de vocês, né? A não ser que você seja um cara que realmente está fazendo tudo errado. Eu sei elogiar até os adversários, porque eu acho que a pessoa hoje, o pensamento que ela tem hoje, daqui a 10 anos, daqui a 5, 10 anos, ela pode pensar diferente, ela pode amadurecer. Cada pessoa teve uma criação, né? Só que aí, no momento, muitas vezes não tem como você andar junto. Não tem como você mostrar coisas que estão sendo feitas, porque são distorcidas as coisas. Quem quer muito o prêmio, quem quer muito negócio de eu quero ser presidente do sindicato porque ganha
10 prata por mês, né? Quem tem muita sede disso daí, cara, acaba se perdendo, entendeu? Eu prefiro ver alguém que possa estar ganhando isso, que eu vejo assim, cara, esse cara aqui tem tudo para ir à frente. Errou lá atrás? Pô, errou lá atrás. A gente sabe quem tu é. Mas daqui para frente é o que importa. O que você está comprovando hoje? Começa daqui para frente. Teve gente que teve a oportunidade de ter um bom salário, de estar lá, fez tudo de errado, perdeu tudo que tinha. Os caras, no dia de hoje, você tem um salário de 7 a 10 mil reais, você sendo CLT, você não tendo uma faculdade, porque nem quem tem faculdade não tem isso daí às vezes, e você não se conformar com o que você ganha, ou não fazer o teu trabalho que você é pago para fazer, né? Porque tem uma categoria ali te amparando, e você não dá amparo suficiente para essa categoria, mano, não é você que tinha que estar aí. Tem que ter outra pessoa no seu lugar, que vai fazer a diferença, né? Existe na nossa categoria até pessoas que às vezes ligam para tua empresa para te prejudicar. Se você não tiver uma empresa que te dê suporte, você se arrebenta. Porque às vezes o cara é chefe do outro lá, o cara é diretor sindical e ele é chefe numa empresa. Ele tem 2 trabalhos. E ali o cara te prejudica, porque você está batendo de frente lá. E você está batendo de frente às vezes pela categoria. Então até nisso a gente tem essas dificuldades. Tá? Então, tipo assim, eu procuro sempre pautar a minha fala dentro de uma integridade. Não gosto de citar nomes, né? Não gosto de ficar citando nomes de pessoas. Mas eu acho que a galera tem que se despertar e se tornar mais amável uns com os outros. Porque a única coisa que eu vejo é, olha lá, bota um vídeo, aí a mangueira toda enrolada, não, isso aí ia causar um acidente, isso daí, esses caras não têm preparo. Olha os cursos que a gente tem, cara. Tem um monte de cursos aí, fundo de quintal. Tem cursos bons e tem cursos ruins. Tem instrutores bons, tem instrutores que têm situações de bombeiros civis que até coisas criminosas ocorreram, né? Já teve empresas que se retrataram, que modificaram, pensaram que era de uma forma. Então, daqui para frente, irmão, daqui para frente. Esquece o passado, vamos viver daqui para frente. O cara errou, o bombeiro errou? Bombeiro, errou aqui. A gente sabe que ninguém é perfeito, todo mundo está sujeito a errar. Então, se a gente ficar jogando para baixo os nossos guerreiros, a gente está somando com o nosso adversário. A gente não está somando. Errar é humano. Errar por falta de conhecimento, às vezes até por cansaço físico e psicológico. Pessoa sobrecarregada. Todas as responsabilidades em cima da pessoa. Né? Às vezes você termina o plantão, você está todo assado de tanto subir escada, de tanto resolver problemas que não são problemas da sua área. Né? Mas por quê? Mas por que aceitou? Por quer dizer que a gente não tem uma proteção do Ministério do Trabalho, a gente não tem uma proteção do sindicato, que a gente precisa se indispor com o patrão e dizer que não vai fazer, quando na verdade as leis que regem a nossa categoria, as normas, estão sendo desobedecidas e ninguém faz nada. Então o primeiro passo é ganhar dignidade para a categoria, em que eu puder fazer junto com o meu grupo e junto com os demais que virão, né? O que puder fazer para poder melhorar a questão curricular, né? Não cobrar nenhum centavo por isso. A questão curricular, melhorar a pessoa como profissional, botar a pessoa para estagiar, para poder fazer um intermitente aqui com curso de graduação, né? O cara vai fazer ali ele vai estar na empresa, a empresa vai dar uma formação para ele ali, né? O que a gente puder fazer para melhorar os valores do cara que faz o freelance, para que ele não receba R$100 ou R$120 sem alimentação nem passagem, ficando em pé 12 horas, em meio de, às vezes, de gente drogada, gente que está ali para se divertir de formas, né, horripilantes, mas o bombeiro civil está lá para socorrer, né? Até nisso. Vê se
tem outra empresa de outros departamento prevencionista que quer pegar esses problemas aí. Então o Bombeiro Civil está ali, ó, fazendo, resolvendo. Vamos aumentar o número de bombeiros civis, exigências, né? Isso a gente só consegue se integrando, se reunindo. Não é chegar xingando as pessoas no sindicato, não é chegar para o patronal e bater de frente e ameaças, não é nada disso. Isso não funciona, isso nem é bom, porque isso traz discórdia, traz ansiedade, essas coisas não traz. É você conversar num nível, você crescer, se estruturar e você ter um nível para sentar numa mesa de negociação. E você olhar para trás assim, e você tem um montão de bombeiros civis ali, profissionais, realmente, quando o patronal olhar assim, ó, pô, respeito, são profissionais, né? Não é bagunçado, não é como está, não. A gente precisa verificar isso. Sentar para negociar com respeito. Isso daí, esse nível de profissionalismo também melhora para o patronal, tá? Porque quando está tudo organizado, você vai chegar numa empresa, ó, a exigência é essa daqui. Ah, mas eu não vou fazer porque eu não tenho dinheiro para isso. Isso é problema seu. A exigência é essa daqui e ponto final. Exigências de segurança. Vidas não se negocia, risco de vida não se pode negociar. Tem um montão de acidentes, de queimadas, de incêndio, princípio de incêndio, incêndios gravíssimos que poderiam ter sido evitados se tivesse ali a cultura da prevenção, se tivessem respeitado as normas técnicas de segurança, né? As normas brasileiras que regulamentam tudo isso daí, né? Então, o que nós precisamos fazer é melhorar esse nível de profissionalismo entre nós, né? Discussões em grupos, quando a gente faz discussão em grupo de WhatsApp, eu gosto das discussões que são temáticas, assim. Vamos falar desses carros elétricos. O que a gente vai fazer, cara, para melhorar isso aí? Porque o bombeiro civil, cara, ele é um cara preocupado, a maioria, né? Preocupado com a situação que está ocorrendo. Eles estão preocupados. Então, tipo assim, a gente não tem um agente extintor para isso aqui, e se acontecer essa ocorrência, como que eu vou agir? Como que vai ser? O que eu preciso fazer? Porque o bombeiro civil quer ajudar e quer atuar, ele quer dar uma segurança, um controle. E esses estudos, eles vão capacitando um após um, né? Um após outro. Todos os bombeiros civis que vão chegando jovens já vão ficando ligados. Caraca, cheguei num lugar onde só tem profissionais, eu preciso também me adequar, entendeu? Isso faz com que você incentive um bombeiro civil que se formou hoje a buscar capacidade, a buscar entendimento, assim, interagir no grupo e desejar fazer parte dessa corporação, que é uma corporação, a corporação prevencionista. E ali todos nós, ensinando cada dia, você tem redes sociais, fazem como eu faço, ensino algumas coisas, né? Falo de elevadores, de escada rolante, às vezes posso estar falando alguma coisa errada. Aproveite o que for correto, o que tiver certo. O que estiver errado pode criticar, porque eu vou pegar aquela crítica, eu vou ver onde eu errei e vou me tornar mais sábio quanto àquilo que às vezes você expressa achando que sabe, mas você tinha só uma ideia superficial do que era, então você se expressa de uma forma, a pessoa vem e te repreende, pô, legal, cara, isso aí, muito obrigado, porque eu não entendia dessa forma. Quem tem essa humildade para aprender, sempre vai aprender cada dia mais.